Salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast, o nosso PodCrew aqui na Ref. E hoje com um convidado muito especial, um amigo, um grande profissional, Kainan Albuquerque. E aí, meu amigo, tudo E aí, beleza? meu amigo, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Lisonjeado de estar aqui. Vamos nessa. Cara, eu quero conduzir essa conversa nossa aqui para um lado que não é só sobre a nutrição, né? Que a gente possa falar de outras coisas. O podcast, ele não é restrito ao audiovisual, mas tudo o que a gente puder trazer para dentro desse ecossistema da nossa comunidade, a gente vai trazer. Então a gente vai ter profissionais de várias áreas, mas sempre que de alguma forma a galera que esteja ouvindo, assistindo, ela possa tirar algo importante para a vida dela. Então eu tenho até algumas pautas que a gente vai trocar uma ideia mais aprofundado sobre outras pautas, mas eu quero começar perguntando mesmo sobre a tua trajetória, né? Como a nutrição apareceu na tua vida, de que forma ela transformou a tua vida e, enfim, que tu possa trazer essa linha do tempo até hoje. Certo. Boa noite, pessoal que nos assiste. A nutrição, cara, foi muito aleatória e ela veio no momento certo. Porque eu sempre fui aquele cara, aquela história, muito magrinho, precisava no Google como é que ganhava peso, sempre me achava o menor da turma, o menor em tudo. Então eu via as pessoas desenvolvendo mais rápido que eu e aquilo me incomodava muito. E até brincava, né? Eu via um Playmobil ao invés da bunda dele, porque era muito magro. E sempre via muita piadinha, e eu sempre fui da zoeira, né? Então, essa questão não me afetava a ponto de me deixar muito mal, mas eu queria mudar um pouco. E aí, no terceiro ano, eu não sabia ainda o que eu queria. Eu cresci com a ideia que eu seria veterinário, porque eu sempre gostei muito de animal, mas eu descobri que eu não gostava de ver o animal em situação de sofrimento. Então, veterinária, pra mim, não daria certo. Fui pra biologia, queria estar dentro do mato, vendo animal, e coloquei como primeira opção. No terceiro ano, tinha que escolher duas, e o diretor da escola onde eu estudava obrigava a gente a se inscrever no vestibular. E aí eu me inscrevi, pesquisei todos os cursos, vi nutrição. E eu já estava estudando nutrição. Eu não sabia que existia um curso de nutrição, mas aí eu, caraca, dá pra trabalhar com isso? Porque eu lia um site sobre hipertrofia, que eu tinha começado a treinar no terceiro ano, vi que dava muito resultado, e eu lia, mas eu passava o dia inteiro lendo aquele site. Eu não sei se pode falar o nome, pode? Pode. Hipertrofia.org, o nome do site. E aí eu zerei aquilo ali. Meu irmão chegava às vezes. Meu irmão saía, voltava, eu tava lá lendo, zerando o site. E aí meu irmão olhava assim, mas tá ficando doente. E aí eu me inscrevi no vestibular. E aí não deu certo nesse vestibular. Cheguei a passar lá no Piauí, não fui, na Federal. E aí eu me inscrevi no vestibular da Unifor e aí deu tudo certo. No de férias, né? Eu morava em Sobral. E aí comecei o curso. E no curso eu comecei com a ideia, porque público de academia, eu queria trabalhar com fisiculturista. E dentro do curso eu me apaixonei pela clínica, emagrecimento. Eu vi o quão carente eram as pessoas de informação sobre nutrição. E a faculdade, ela serviu muito para desenvolver mais senso crítico do que propriamente o conhecimento, sim, e a expertise de trabalhar com nutrição. E as outras coisas que a gente, quando forma, você tá tipo num campo de batalha carregando um canivete, né? Eu entendi que eu precisava aprender muito sobre metabolismo, bioquímica, nutrição, mas eu não me atentava para essa questão de marca, de posicionamento, de comunicação em si, de tudo que ajuda a captar o cliente, entrar no script de venda e tudo que faz o negócio, né? Então, eu não me via como empresa, eu me via como um profissional ali que iria resolver algum problema. Eu sabia que eu era um bom nutricionista, sem modéstia, eu me considero um muito bom nutricionista, porque eu estudei muito por isso, e a própria faculdade, eu estudava errado, porque
eu tava indo muito mal nas provas. Todo mundo tava tirando nota boa e eu, meu irmão, tô estudando muito e o que é que tá acontecendo? Só que a prova era feita em cima dos slides. E eu pegava o livro, o Guyton, pegava Bernie Levy, pegava, que é os livros que a gente estudava, né? Bioquímica de Leninger. E não dava, os livros dessa grossura, não dava tempo de estudar tudo. Então eu tirava a nota baixa. Aí quando eu descobri, eu estudava pela... Mas isso me ajudou a me aprofundar, conhecer mais, né? Isso moldou o teu perfil de estudo, né? De ler livros mesmo. Não só ir no mais fácil ali no que tá resumido, mas se aprofundar, né? Isso, exatamente. Porque é muito diferente você ler um livro e você pegar para estudar um capítulo, uma coisa, entender a nível molecular o que é que acontece numa célula e como isso repercute no meu ato de comer. E o comportamento humano também. Então, todas essas coisas estão em volta do ato de comer. Até hoje eu aprendo coisa nova na nutrição, né? A experiência em si, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu percebo quão individualizado é isso, ao mesmo tempo que também pode ser muito simples. Então, hoje há muita problematização da nutrição nas redes sociais, por exemplo, né? Legal, massa demais. Eu quero que a gente aprofunde mais sobre essa parte dos negócios, mas antes, quando eu penso em nutrição, eu penso Kainan e alguns profissionais que eu vejo como referência, né? Que realmente, assim, a gente tem uma amizade muito grande, mas quando senta ali na mesa do consultório, vira a chave total e dá pra ver nitidamente que tu é um cara que estuda aquilo, se aprofunda, gosta, enfim, envia pra gente alguns artigos pra gente entender melhor também, se quiser, claro, né? Então não é por falta de informação. Mas eu queria entender, assim, quem são as suas referências, né? Independente se seja da nutrição ou seja fora da nutrição, alguém que você conhece pessoalmente. Se puder elencar uma referência em si e o que essa pessoa te ajudou e trazer algum ensinamento dessa pessoa para quem tá ouvindo, assistindo, nos ajude a também conhecer essa pessoa. Na nutrição eu tenho muitas referências, mas eu escutava muito rap, né? Escuto até hoje. E aí tinha uma música do Projota que ele falava assim: sou fã dos meus amigos, parceiro dos meus fãs. Porque na nutrição, a faculdade onde eu estudei, eu conheci muita gente boa. Isso foi um diferencial pra mim. Porque eu saí daquele café com leite ali e conheci caras muito bons. Posso citar o Ítalo Garcia. É um cara que é fora da curva, ele é nutricionista. Ele não tem o reconhecimento que ele deveria ter. Pra mim, ele é um grande nutricionista. Mas eu tenho muitas referências fora da nutrição. Talvez tu fique até surpreso, mas, por exemplo, eu escuto muito o Pedro Sobral, que é do tráfego, mas ele passa muito insight de vida. Tem um médico da UFRJ, no Rio de Janeiro, Pietro Manarino. Pra mim, ele é uma referência de ser uma boa pessoa, digamos assim. Ele é um referencial de ser humano, digamos assim. E na nutrição, essa parte de você ser um humano, eu tô cuidando de alguém que não é só um paciente, tem aquela frase lá, né? Ele é o amor de alguém, ele é uma pessoa muito importante para uma família, então é uma vida muito importante e eu não posso simplesmente só jogar a dieta. Então, por isso que na consulta, tu já se consultou comigo, eu sempre faço questão de tu entender o que eu tô falando, traduzir a ciência para linguagem mais fácil de entendimento, né? E eu aprendo muito com esses caras. Então, assim, se eu penso em motivação, vou no Joel J, eu gosto muito das coisas dele. Insights mesmo, Pedro Sobral, nutrição, tem esse meu colega, Ítalo Garcia, mas tem vários outros, até caras novos, por exemplo, tem um cara chamado Igor Eckert, ele trabalha muito com evidência científica, porque tem muita ladainha na nutrição hoje em dia, né? São muitas referências. E eu escuto muitos caras, livros também, que eu pego sempre... Música, né? Tu também escuta? Música. O rap, pra mim, é uma referência de vida. Ali, o rap, pra mim, é uma coisa que fez eu ter uma visão diferente da vida. Porque eu vim de um lugar que eu sempre me senti menor pelo meu porte físico. E não falando mal da minha família, né? Mas, às vezes, tipo assim, eu vou fazer uma coisa minha mãe, tu não sabe fazer isso, entendeu? Então, existem muitas crenças limitantes que a gente traz de dentro de casa. E aí escutando rap, você pode ser
maior do que você. Tem uma música do BK. Eu vou ser maior do que as mulheres. Eu vou ser maior que as muralhas que eles construíram ao meu redor. Legal, Tem uma que é do Leal. Me disseram que era pouco espaço. Eu sempre convivi com pouco, não importa isso. Posso citar inúmeros exemplos aqui. Irado. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu tava dando uma olhadinha, né, sobre o teu... o que eu poderia trazer aqui pra gente. E aí, essa frase aqui me chamou a atenção. E aí eu quero entender como é que funciona o teu trabalho através dessa frase. Ciência no prato, mas constância na prática. Tipo, fez muito sentido, né? Porque não adianta ter a ciência e não ter a prática. Não adianta ter a prática e você praticar errado sem ter um embasamento, né? E aí, atrela essa mensagem, traz pra gente o que essa frase significa pra ti, que tá na tua bio, né? Mas também traz pra gente como o Kainan, ele costuma atender esses pacientes, não que vai além só do passar dieta, como tu falou, né? Sim. Tem todo um tratar ali, então pode se aprofundar Como mais. é que funciona? Ciência no prato, constância na prática. As pessoas, às vezes, se preocupam muito com alguns detalhes que têm uma magnitude de efeito muito baixa. Qual é o suplemento que vai me ajudar a emagrecer? Qual é o suplemento que vai fazer eu ter uma performance maior? E às vezes a pessoa vai 2, 3 vezes na academia. Às vezes a pessoa come muito mal, então ela não cuida da base. E quando a gente vai pegar evidência científica, você pode falar bem de qualquer coisa, se você lê estudos enviesados. Então tem a metodologia científica. Enviesada é tipo assim, ele tá querendo que eu acredite que esse resultado realmente é bom. Mas ele foi feito em que população, em que contexto, em quantas populações, quanto isso foi replicado para saber se realmente na prática isso tem alguma diferença, entendeu? Então, por exemplo, tem suplemento que tem um efeito anti-inflamatório. E aí você vai ver se teria que comer meio quilo daquilo. Então, na prática, isso não funciona. Isso tem uma magnitude de efeito muito menor do que eu ser regular na academia. Então, eu tento falar isso na prática porque não importa algo ser muito bom se eu não vou fazer. O que é que eu posso fazer? O que é que se inclui hoje dentro da minha rotina? Isso é muito bom. Essa refeição eu até comeria. Mas dentro da rotina que eu tenho, é possível de ser feita? Você não fica bom em dizer que vai fazer aquilo, você fica bom fazendo. Então tem essa questão. E aquela do inferno está cheio de boas intenções, que é: se você fica só na boa intenção, você tornou sua vida um inferno. Por exemplo, você, tirando um pouco da nutrição, você tá lá na sua casa, deixou a louça suja, amanhã eu lavo. Aí chegou amanhã, aconteceu um imprevisto, foi só enchendo de louça, você criou um inferno pra você, porque agora você tem muito mais louça. Se você tivesse feito aquilo que você deveria fazer, você consegue melhorar as coisas, entendeu? E grandes metas assustam muito de começo, né? O cara, vixe, mal, eu tenho que correr 21 quilômetros. Mas se você começar a correr 1 quilômetro que seja por dia, você vai se condicionar a esses 21 km, entendeu? Então é isso da prática, é o fazer. E para eu fazer tem que ser possível dentro da rotina que eu tenho. Então é mais ou menos isso. Então a ciência, ela traz muita coisa. E muita coisa simples resolve grandes problemas. Às vezes as pessoas me acham um gênio por resolver um problema no consultório, que eu só fiz a pessoa beber um pouco mais de água. Meu intestino funciona a cada 5 dias. Você bebe água, você mastiga bem o alimento, tem um pouco de fibra na tua dieta, e aí a pessoa fica encantada e não fez mágica, né? Não fez nada. Ciência. Eu não fiz nada. Eu só botei fibra que você não comia. E eu já pego o que a pessoa come e melhora um pouco, né? Porque não pode dar grande espaço. E aí é dessa forma que funciona essa prática. E como fazer o teu paciente entender isso? Tipo assim, existe algum método teu que... Porque, assim, eu acredito que você tem um desejo muito grande que esse cara, essa menina, eles entendam isso e sigam isso. Não só para você ter o sucesso com aquele paciente, mas para ele ter uma mudança de vida real. Como é porque, assim... Eu vejo que existe um meio campo aí. Sim. Tem a tua iniciativa, a tua capacidade técnica, tudo isso, e existe o resultado dela. Mas nesse meio, tem algo que você faz no teu dia a dia para ajudar esse paciente, um acompanhamento, enfim. Tem muitas estratégias.
primeiro ponto que me ajudou muito durante a minha prática clínica foi comunicação. Tem um livro, Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta. Então, eu não posso tornar a consulta um cabo de guerra. O cara, eu quero fazer dessa forma. Não, isso não funciona não, é desse jeito. Às vezes a pessoa cria até um ranço. Então, o primeiro ponto que é, quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente? Como é que ela funciona? E aí eu sempre converso um pouco e vou entendendo um pouco mais aquela pessoa. Tem gente que gosta que eu seja mais carrasco. Tem gente que não funciona assim. Tem gente que trabalha muito bem com metas. Por exemplo, tem um cara que ele tá puto porque ele emagreceu na época do Monjaro. E aí ele não emagreceu com o Monjaro, mas todo mundo fica dizendo que ele tomou Monjaro. Mas ele tava botando metas de 2 quilos a cada 40 dias pra ele. Entendeu? E aí a gente mudava. E aí ele topou. Não, eu vou vir com a recorrência grande e a gente vai bater essas metas. Hoje mesmo eu tava conversando com ele aqui. E aí, mas todo mundo tá dizendo que eu tô tomando Monjaro. Eu acho que Monjaro tu fica forte assim, não. Mas é isso, ó. Às vezes eu coloco metas. Então, a grande sacada é quem é essa pessoa que tá na minha frente e onde ela está dentro do processo que ela quer. Às vezes a pessoa não sabe nada de nutrição, não sabe o que é um carboidrato. Tem pessoas que já sabem muito. E às vezes isso até atrapalha, porque às vezes ela acha que sabe muita coisa, mas não. Entendeu? Tem até um amigo meu que é o Matheus Quevedo, ele fala assim: tu sabe de nutrição? Quanto de mobilidênio tem na tua dieta? O cara falando coisa assim. Mas é entender onde ela está no processo e qual é o próximo passo dela. E aí, às vezes, por exemplo, eu pego uma pessoa que tem um monte de problema. Tem o intestino preso, não dorme direito, tem uma vida extremamente estressante, não tem um tempo. Então, qual é o primeiro passo aqui a ser resolvido? Eu não consigo resolver sua vida em uma consulta. Então, e também ela entender que é dessa forma que funciona. E aí eu coloco pequenos passos e a satisfação de conseguir deixa ela mais constante. Se eu jogar uma meta muito, ela vai se frustrar. Se eu jogar para ela perder 5 quilos e ela perder 2, embora tenha sido muito bom, ela não vai enxergar dessa forma. Então, quando ela entende isso que são esses pequenos passos, que não é um processo linear, são altos e baixos, aí ela consegue. E eu sempre falo assim pros pacientes também, a pior coisa que tem pra você ter o teu resultado, o que mais te atrasa é você ficar procurando atalho. Faça o certo. Vamos ver aqui, pra tu ver como parece até um conto de fadas, né, que eu falo dessa frase. E dá super certo. Claro, nem todo mundo vai conseguir, porque também tem que querer muito, não é fácil, você enjoa, tem a rotina, tem imprevisto, mas essa comunicação durante o processo, eu até falo assim, paciente, fala comigo, pensou em desistir, fala comigo, porque eu vou te dar uma força. Às vezes o cara só precisa de uma motivação, né? E aí hoje eu também criei pontos de contato com o paciente. Então 5 dias após eu mando mensagem, 15 dias após e 30 dias após já pensando em marcar. Porque ele tem que voltar para dar continuidade ao plano. Mas a dieta dele eu monto para 3 meses. E ele tem um suporte, né? Agora o cara tem que estar muito interessado em conversar também, né? Porque eu não vou dizer que vai dar certo com todo mundo, mas se você fizer, dá. Entendeu? Legal. E uma coisa muito interessante, né? Tem 2 pontos que eu quero conversar, né? Primeiro é sobre essa comunicação contigo, né? Eu já fui mais assíduo teu paciente, tô precisando voltar. Mas assim, sempre quando eu mandava uma mensagem pra ti, tu tava lá e respondia com toda o cuidado e técnica e tudo possível. Isso é algo que eu percebo de ti, que é algo que é teu, tá ligado? Você gosta disso. Você gosta disso, entendeu? Não é todo profissional que se disponibiliza qualquer hora do dia, se você ver a mensagem, você vai abrir e vai responder. E é muito difícil tu não responder uma mensagem, muito difícil. Como é, tipo, ter essa constância nesse atendimento? Porque eu tô olhando pela minha ótica, que eu pergunto em algum momento tu responde. Imagina a quantidade de alunos que tu tem, de alunos não, de pacientes que você tem. E eu tenho certeza que muitos deles mandam mensagens, né? Como que tu faz isso, entendeu? Assim, ó, tem dia que ninguém fala, tem dia que tem 15 pessoas falando comigo. E aí eu sempre falo na consulta, ó, se eu demorar a responder e passou 24 horas é porque eu não vi. Manda uma mensagem, não, manda um emoji, só pra subir a conversa. Tem 600 mensagens não lidas no meu WhatsApp. Mas aí eu tenho esse número há muito tempo também, né? E é assim, ó, no começo sempre a pessoa manda muita mensagem, né? E aí hoje eu limito quantos pacientes eu atendo no mês para manter essa qualidade de eu conseguir dar esse suporte.
Hoje eu criei uma esteira de produtos Antes eu vendia consulta avulsa. Hoje eu tenho um plano de acompanhamento limitado para tantas pessoas, a consulta avulsa, a consulta online e o cardápio online. Cada um com um tipo de suporte diferente. Entendi. E aí, como é que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso. É aquela coisa pra tudo tem que ter um porquê. Mas muitas vezes o porquê é porque eu gosto de fazer isso. A melhor coisa pra mim é ver a pessoa interessada no processo, e aí eu faço questão de responder, porque mas eu tenho tesão na nutrição, assim, é uma coisa que eu amo muito, a nutrição, eu gosto de muitas outras coisas, eu trabalharia com muitas outras coisas, mas a nutrição, ela mudou a minha vida, e eu vejo ela mudando a vida de muitas pessoas, então, quando eu vejo a pessoa, esse cara quer mudar, vai dar certo, eu já fico muito empolgado, eu tenho até uma foto do letreiro da nutrição, de formatura, aí eu peguei o T, aí tira uma foto minha aqui com o T, Que é um tesão. tesão na nutrição. E é muito disso, de eu gostar realmente de fazer isso, né? Então, quando você entende a questão do propósito, né? Eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, você nem pensa no pra quê, entende? Tem uma frase que eu já ouvi de um cara que ele fala assim: nós somos um aglomerado de moléculas que produz energia para gerar vida. E essa vida vai gerar outra vida. E somente uma vida inspira outra vida. Então é muito foda. É esse pensamento que é do Pietro. E ele fala isso. E faz total sentido. Quando você começa a mudar a vida de alguém, aquela vida vai mudar de outras pessoas. Sim. Alguém vai se inspirar naquele cara também, entendeu? E isso me deixa muito feliz. Tipo assim, é como se fosse um propósito mesmo de vida. E porque eu gosto mesmo. Massa. Show de bola. Agora sim, bora trazer pra essa parte mais... A gente pode até sair um pouquinho da nutrição, assim, mas tem tudo a ver com a nutrição. Certo. Que é a constância, né? Eu acredito que na vida o segredo mesmo é a constância em tudo na nossa vida. Tudo. Uma vez até um amigo meu falou, só tem uma maneira de dar errado. Você desistindo. Porque se você fizer aquilo todos os dias, ou de maneira regular, ou de maneira constante, vai dar certo. Sim. Independente do que seja. E eu acho que é aí que mora a maior dificuldade das pessoas, né? Porque não tem a ver só com ter uma rotina para encaixar a alimentação, ou ter dinheiro para comprar alimentação. Tem a ver também com a força e a vontade de fazer aquilo. Independente das circunstâncias, como você mesmo falou, vai ter rotina, vai ter imprevisto, vai ter N coisas, mas a constância vai mudar tudo. E eu trago isso para até mesmo para uma caminhada cristã, né? Sim. A partir do momento que você deixa de olhar para Cristo, você enxerga outras coisas que não vão te levar para Cristo, e aí isso te deixa cair. A mesma coisa da alimentação. A partir do momento que eu troco a minha refeição, um café da manhã, que é uma das refeições mais importantes, né? Tô errado? Tá errado. Tô errado? Todas são. Mas tem a sua importância. Tem, com certeza. Enfim, você troca o seu café da manhã ali por um industrializado, uma coisa que, uma vez, essa vez ela vai, né? É aquela, por exemplo, no lado da nutrição, como é que eu gosto de pensar? Eu tenho um corpo que eu preciso dele bem para eu fazer minhas coisas. Sem ele, sem saúde, você não faz nada. Então esse é um ponto. O meu corpo, ele funciona à base de nutrientes. Se eu for comer só industrializado, tem caloria, mas não tem nutriente. Uma hora vai dar merda, vai dar algum problema ali. Teu cabelo vai cair, depois seu corpo vai te cobrar, você vai ficar cansado, vai dar um colesterol alto. Ele manda alguns avisos, até entrar em um colapso. Então, assim, como é que eu não vou cuidar dessa máquina que Deus me deu? Até por exemplo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar dele. Entendeu? Então, assim, como é que eu não vou comer uma fruta? Como é que eu não vou comer direito? Porque eu preciso estar bem pra isso. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, tem muito a ver com o nível de consciência, entendeu? Porque, às vezes, você nunca parou pra pensar dessa forma, entendeu? Então, é um nível de consciência que a gente fala. E a constância é aquela coisa de eu me enxergar no futuro. Se eu tenho um objetivo, eu sempre tenho que pensar, porque, assim, demora o resultado.
Eu tenho que pensar no meu eu do futuro que ele vai se beneficiar por isso. Sim. Entende? Porque não é bom. O nosso corpo, por milhares de anos, ele foi moldado a economizar energia. Não tinha alimento. Tinha que caçar o alimento. Eu não sabia quando seria minha próxima refeição. Entendeu? Então foram milhares de anos até vir a Revolução Industrial. Ali ficou fácil comer. Aí virou obesidade o problema. Que é o excesso de energia e a falta de nutrientes, né? Tem gente que é obeso, mas tá desnutrido. Entende? Aliás, você não é obeso, você está com obesidade. Que é a doença, corrigindo. E aí, quando você começa a pensar em como o meu eu do futuro vai estar bem, você, não, vou fazer mais uma vez. Porque é a questão da disciplina e você lembrar do propósito maior para você recuperar um pouco daquela motivação. Porque a motivação ela tem um prazo de validade. Mas se você começa a incorporar, desenvolver o seu nível de consciência e manter aquela disciplina, você faz. Não pensa em fazer, faz. Eu nunca penso que será que eu vou pra academia hoje? Não tem essa possibilidade. Um dia eu não vou poder ir. Eu vou, entendeu? Não existe isso. Se eu não for hoje, aí eu vou começar a faltar, vou quebrar o ciclo. Aí você incorpora isso, você fica fácil. Porque você tá vivendo aquilo, você só vai lá e faz. Entendeu? Então assim que eu entendo isso da constância. E também tem a parte que eu lembro muito que você falou, que tudo demais é exagero também, né? Então, eu gostava muito, né, de ter esse acompanhamento teu, porque a gente não se sentia culpado de comer um pedaço de pizza na semana. Porque a ideia que eu consegui entender é que se você tá fazendo direito, esse pedaço de pizza ele não vai fazer a diferença. E algo planejado. Por isso que eu falo assim, se tá dentro do planejamento, vai e faça. Não é uma refeição livre que você tem na semana? Agora, se você quer deixar flexível o que eu já deixei flexível dentro do planejamento, eu não faço planejamento, você não vai seguir, entendeu? E aquela coisa do sentir culpado é justamente você que tem muito na internet, problematizar um alimento, uma refeição, uma intolerância, uma coisa e colocar isso pra todo mundo. Porque, na verdade, não é aquilo, não é aquele pequeno momento do teu dia que fez você ganhar peso. Mas foi toda a vida desregrada que você foi tendo, que você teve que priorizar outras coisas, mas agora tem que priorizar a saúde, porque senão não vai dar certo, entende? Então, é só seguir o planejamento. Tá dentro do planejamento? Faça uma refeição. Cara, eu posso fazer 2 na semana? Cara, tu vai diminuir a magnitude do teu resultado. Entendeu? Então, é muito de você ter aquilo em mente, no seu futuro. Eu me perdi até no que é que tu perguntou. Mas é isso, do estar dentro do planejamento. Pô, bora polemizar um pouquinho aqueles... Hora do corte. Hora do corte. Não, eu queria... Cara, qual o impacto do ChatGPT na vida do profissional de nutrição? Assim, porque as pessoas recorrem muito pra isso, pra, enfim, pra uma consulta ali com o chat. Tô falando do chat, mas é a inteligência artificial, geral, né? Mas assim, o que isso impacta e qual a tua opinião, no geral? No sentido de uma pessoa ir lá procurar uma dieta pelo chat? Pelo chat. Eu tô sentindo isso, quero isso, Tudo tenho bem. tanto peso. É assim, o chat é uma ferramenta. Se você usar ela corretamente, ela pode te ajudar muito. Inclusive, hoje usar por softwares de nutrição, eles usam inteligência artificial. Então, hoje em dia me ajuda a inteligência artificial. Só que o chat não tem o lado humano. Não vai entender o teu comportamento. O chat, ele tem muitos errinhos. Ele fala muita coisa que não é verdade. Ele é precipitado demais. E eu até fiz um vídeo trocando seu nutricionista pelo chat GPT. E aí ele fala, se você perguntar uma coisa muito simples pra ele, ele entrega. Se você pedir uma conta de calorias, ele entrega. Mas ele não vai fazer o papel de educação nutricional, que é o que vai mudar o teu comportamento e o teu nível de consciência sobre a nutrição. Você consegue ali resolver um problema de conta, de caloria, mas ele não entende a tua regionalidade, ele não entende a tua logística do dia. Dieta é muito logística. Se eu coloco uma coisa que a pessoa não consegue seguir, ela não vai fazer. E o chat não sabe fazer isso. Sim. Então não me afeta. O chat GPT não afetou nada nos meus pacientes. E eu uso a inteligência artificial, por exemplo. A gente hoje tem avaliação física por inteligência artificial. Não é tão preciso. Mas como eu já fiz, eu não sei nem quantos, tô quase em 3.000 avaliações físicas.
eu bato o olho, eu não sei exatamente quanto percentual a pessoa tem, mas eu consigo ir manejando ali, né? Por exemplo, a inteligência artificial diz que ele tem 30%. Mas eu vi que ele tem muito localizado nessa região e a dobra aqui do braço dele já é mais baixa, aqui não parece tão alto, então ele não tem 30%, ele tem isso aqui, aí eu vou fazendo umas correções, né? Então, ele me ajudou e eu ajudei ele ali pra acertar. Mas eu acho muito tranquilo isso. Eu também uso no meu dia a dia. Eu acho que você precisa usar, porque é tendência, mas eu tiro assim, a gente, por exemplo, tava fazendo um roteiro aqui com a turma do workshop e o chat nos ajudou muito. Só que assim, o chat não sabe se tava chovendo aqui em Tatuapé. Sim. Ele não sabe se... Tem que ter. Ele não sabe como é o beco cultural que a gente ia fazer a cena. Ele não sabe como é dentro lá da academia Top Up na sala de boxe. Foi esse final de semana que tu fez? Foi. Né? Tipo, ele vai dar uma base, ele vai te dar um direcionamento, ele vai trazer algumas coisas, mas ele não tá ali fisicamente. Eu uso muito ele pra fazer correção ortográfica, acredito. Muito Porque eu nunca fui procurar se eu tenho TDAH, mas às vezes eu engulo muita palavra. Eu escrevo, na minha cabeça foi de um jeito, quando eu vou ler, faltou várias palavras. Aí eu, às vezes, jogo muito nele, né? Pois é, então assim, ele vem ajudar todo profissional, mas eu também acho muito perigoso, né? Muito perigoso porque o acesso não só à inteligência artificial, mas a internet em si, né? Teve até um vídeo que eu vi que tinha uma nutricionista fazendo atendimento online e ela pediu pro chat fazer a dieta. E o paciente viu porque ela tava espelhando a tela. Putz. Meu... Aí eu não acredito, meu irmão. Bem feito. Mas eu não faço isso, não. Eu prefiro... Eu confio mais em mim, né? Com certeza, com certeza. Porque tu tá vendo, porque tu vê a dobra ali, tu vê o braço, tu vê onde é que tá mais localizado, o chat não tá vendo isso. Beleza. Cara, agora eu quero ir pra um assunto que de muito me agrada, né? A gente falou muito sobre nutrição, sobre a tua parte técnica, que isso é muito importante. Mas como você falou lá no começo do papo, né? Que você aprendeu na faculdade muitas coisas, mas quando chegou na parte do como fazer dinheiro. Aí é foda. Aí lá na faculdade não tem, mas você aprendeu fazendo. Então, você é um cara que meteu as caras, investiu muito pesado para realmente ter um diferencial, né? Um espaço de excelência aqui na cidade, na região inteira. Conta um pouco como foi esse processo, que eu sei que para ti foi um processo bem difícil, marcante, mas muito prazeroso também. E as dificuldades que você teve no caminho, mas o quanto isso reflete hoje na tua imagem. Sim. O quanto esse investimento, não só no espaço físico, mas na tua imagem, na forma com que você se comunica, enfim... como foi empreender dentro da nutrição? Pronto, como é que começou tudo isso? Eu comecei sem nem saber o que é que eu tava fazendo. Mas qual foi os primeiros insights que eu tive? Na faculdade, tinha um amigo, muito amigo meu, que hoje ele nem tá lá na nutrição, mas ele estagiava com um dos maiores nutricionistas do Brasil, que era o Daniel Coimbra. E tudo que ele fazia, eu fazia. Eu só vem todo arrumado pra faculdade. Por que E eu disse, mas eu vou vir também. Aí eu todo doido pra entrar também, né? Ei, mano, vocês ficam fazendo o que lá? Só perturbando. Aí ele tava enchendo o saco dele já. Aí, mas tá aí, mano. Ele mandava um e-mail, para de encher o saco. Aí mandava todo. Tipo, eles faziam as reuniões científicas, porque a gente tava num momento que não era alto na internet como é hoje, a nutrição. Sim. Eu tava preocupado em ser um bom nutricionista. Que ano é esse, cara, pra gente situar? Caraca, peraí. Faz 7 anos que eu tô formado, então... 19? Não, antes. Eu formei em final de 2018. Então foi lá pra 2015, 2000... Tá. Entendeu? Então não tinha isso, esse boom do Instagram. Muito tempo, tá com 15 anos. Então nem tinha divulgação, é muito tempo. 10 anos. Eu tava na faculdade. E aí ele mandava tudo e Aí eu fiquei... caraca, moleque, eu tô com acesso à informação de um trabalho que foi publicado lá na universidade. O cara que sabia isso nos Estados Unidos, eu tô sabendo aqui também. E aí eu fiquei doido com isso, porque
demora muito pra atualizar a nutrição pro Brasil. E eu tô pegando na fonte que o cara me ensinou. E aí eu tava maravilhado com isso. Aí formei. Não ia trabalhar empreendendo. Ia trabalhar onde eu estagiava. O cara disse sim, vamos fazer uma entrevista, eu quero você aqui. Mentiu pra mim. Não me queria lá. E aí, a gente vai te dar uma resposta. Até hoje não recebi essa resposta. E o que aconteceu? A mulher do meu primo teve pedra na vesícula e perguntou se podia atender ela. Posso, atendi. Gostei muito. Pode atender minha amiga? Posso. Ora, tinha que pagar o fiéis. Ora. Aí, comecei a atender na casa das pessoas. O Eric cedeu uma sala na academia pra atender quando tivesse livre horário. Aí, depois, fui pra Mover, do Hilário. Uhum. Aí atendi um turno lá e as pessoas, quando entravam lá, falavam assim: eita, que espaço legal. Aí eu, caraca, faz muita diferença isso. Aí conheci a Lu, da Farm Fit. Lu me chamou pra atender lá. Aí fiquei nos dois, né? Porque eu atendi um turno lá no Hilário à noite. Me lasquei jogando bola, quebrei o joelho. Teve lá na Farm Fit, um nutricionista que é referência também, que eu gosto muito hoje. Ele é mais empresário que nutricionista, Valentim Magalhães. Lançou o desafio do Web Diet, como fazer o seu paciente seguir a dieta. E aí eu, vendo o pessoal publicar o vídeo, e aí o pessoal falando de bioquímica, de coisa. Galera, não é isso que ele tá perguntando. Uhum. Eu vou fazer o meu. Aí fui incentivado a fazer o vídeo. Todo ruim, mano. O ventilador lá no microfone. Você vai familiarizar os seus hábitos antigos com seus hábitos novos. E aí o paciente vai conseguir fazer a dieta. Não adianta você mudar a vida do paciente de noite pro dia, você não vai conseguir. Aí eu nem botei fé, o vídeo muito feio, mas mandei. Marquei o Web Diet lá. O Web Diet curtiu o seu vídeo. Aí depois, fulano curtiu, pessoa famosa, né? Eu, caraca, meu irmão. Ia ter a live, né? Pra dizer quem ganhou e eu na academia, ó. Eu não botei fé que eu ia ganhar. E aí, quem ganhou foi o Kainan. Sei o quê. Vai ter uma consultoria comigo. E aí, esse cara abriu minha cabeça pro posicionamento, marketing, comunicação. E eu fiquei puto no dia, porque ele me deu muito carão. Ele pegou... eu lembro até hoje, velho. Tinha uma música minha, uma foto minha sem camisa assim, lá em Flecheiras. Aí a legenda, nem passaram na UAB e estão julgando os outros. Aí ele, macho, que porra é essa? Tira isso, tem que divulgar o teu trabalho, cara. Aprende a falar, se comunica, se conecta com as pessoas, faz. E aí pronto. Mas eu fiquei puto com essa... Mas também... Eu passei 1 hora com ele. E ele só lepo. Aí eu, macho, cara, só o cara ia me ajudar. O cara só me desceu o sarrafo aqui. Humilhou. Eu, macho, na verdade... Faz sentido. Cara, faz muito sentido. Aí pronto, aí eu fui pesquisar. Aí eu comecei a consumir Conrado Adolfo sobre vendas, script de vendas, gatilhos mentais e como que eu aplicaria isso no meu negócio. E aí eu comecei a me ver como empresa mesmo. Então não adianta eu ser bom nutricionista, as pessoas precisam saber que eu sou bom. O que difere a pessoa comprar do Gustavo? O Gustavo tá vendendo um iPhone aqui de 10 mil reais e eu também tô vendendo o mesmo iPhone. E aí, quem é que vai... E tem uma pessoa querendo comprar. A pessoa conhece o Gustavo, mas não me conhece. Ela vai se sentir confortável em comprar de quem? Então, as pessoas precisam me conhecer. Eu preciso me relacionar com elas. Eu preciso construir uma audiência. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso no YouTube mesmo, em todo canto. Comprei livro, comecei a ler, não lia. Livro que a galera fala, autoajuda. Mas isso foi meu desenvolvimento pessoal, foi a partir desse livro. E aí sempre vinha, tá virando um blogueirinho, tá virando não sei o quê. E aí, engraçado, tinha um cara que ficava tirando onda comigo. E esse cara, quando formou em outra área, ei, tu pode me ajudar a fazer? Mas chega falando aí eu, macho, só começa. Né? Mas eu ia falar bem longe de mim, só começa. Eu ia falar o segundo. Segue. Aí, macho, vai fazendo, é fazer, entendeu? Aí eu tinha até um vídeo gravando história. Parecia que eu tava com medo de falar, mano. Parece que eu tava fazendo sei lá. Tava quase pedindo, por favor, escuta o que eu tô falando aqui, entendeu? Pessoal, eu tô com esse artigo aqui, não sei o que. Macho, fala direito, se comunica, entendeu? Então eu comecei a ler coisas. E na faculdade,
eu sabia que eu tinha esse problema, eu pensei que eu tinha a língua presa, porque eu sempre falei muito mal. Até hoje, eu tento trabalhar minha comunicação, já melhorei muito, mas saía da aula, me inscrevia nas palestras de fonoaudiologia. Como falar em público, eu era muito tímido. Como falar em público, e aí fui ler as coisas, comunicação não violenta, fui ler livros que me ajudassem a desenvolver como pessoa, porque eu sabia que eu ia precisar disso. E comecei a me expor mais. Então, topava tudo. Kainan, bora palestrar ali na escola? Bora. O Eric me chamava. Vê a Unita, faculdade. A Auristela, professora minha, muito tempo na nutrição. Tem uma faculdade de nutrição aí. Palestra, vamos. E eu nem sabia, não tinha nada pronto. Eu vou. É isso aí. Foi muito ruim minha primeira palestra, mas eu fui. E aí, até hoje, por exemplo, antes de começar aqui, eu tava me sentindo um pouco nervoso, né? Normal. Mas vai fazendo, porque depois de você fazer tanto, fica natural, entende? E aí, eu me assistia. Pegar feedback de quem eu conhecia. Até hoje, tem uma coisa que eu tento trabalhar. Eu falo muito rápido. Falo rap, né? Rapper. E aí eu gosto de me assistir pra ter uma percepção sobre mim e onde que eu posso melhorar, entendeu? E lá na clínica tem 5 nutricionistas. Eu converso com ele, tem que se expor, tem que melhorar a tua comunicação, tira os vícios de linguagem que a gente cria muito na adolescência, que é horrível pra tirar, porque é um vício, é um hábito muito forte. E as pessoas passam a se entender, saber onde tom na voz na hora certa, entende? Então, é uma ferramenta muito poderosa, a comunicação. Através da comunicação, eu consigo fazer com que a pessoa tenha uma ação. Então, isso é muito forte, é uma das coisas que eu mais tento trabalhar, né? Massa. É porque a comunicação, ela não é só o que você fala, né? O que a outra pessoa também entende. Então, é muito importante que essa comunicação ela seja bem digerida pela outra pessoa, né? Então, chama de ruídos. Isso. Você tem que tirar os ruídos da sua comunicação para que a pessoa entenda o que você está falando. E eu sempre fui muito elogiado nas minhas apresentações da faculdade. Por exemplo, na pós, meu trabalho não estava tão legal. O professor corrigiu. Aí quando eu dei, ele falou, eu não tava botando fé no teu trabalho, mas quando tu começou a falar, parabéns. Aí só corri isso aqui que tá muito feio. Faz quatro. Mas comunicação, posicionamento, script de vendas, entender mercado, quem é pra quem eu estou falando. Se eu quero o público dessa forma, eu não vou me comunicar pra outra pessoa, entendeu? Quem é o público que eu quero atrair, entende? Então, eu fui entendendo isso em rede social, né? Eu peguei a transição, eu formei, não era forte, então eu fui aprendendo como todo mundo. E eu sempre evitei consumir conteúdo de nutricionista, porque eu ficava com receio de fazer parecido. E eu ficava com medo de fazer mais do mesmo. Eu não queria, por mais que eu estivesse divulgando meu trabalho, eu não queria parecer um vendedor. Eu queria mostrar que eu posso ajudar a resolver o problema que ele tem. E se ele quiser, eu estou disponível. E se ele não quiser, tem outra pessoa querendo. Legal. Cara, assim, é muito difícil imaginar que um profissional hoje, independente da área, ele sobreviva no mercado que a gente vive sem saber isso, né? Sem ter essa percepção de valor, de marca, de percepção de valor, de posicionamento, como você falou aí, sem esse estudo aprofundado. E principalmente sobre esse furar a bolha, né? Porque nutrição tem muita gente fazendo, mas essa galera que se destaca, com certeza ela consome fora da nutrição. Por exemplo, você precisou estudar sobre marca, sobre posicionamento, sobre oratória, entendeu? Então, isso tudo forja um profissional e, enfim, às vezes a pessoa acha que se preocupar com a imagem é somente quem tá ali em evidência, mas não, quando um paciente teu chega no teu espaço, que ele vê aquele espaço, ele se sente privilegiado de estar ali sendo atendido por você ou por qualquer profissional que ali esteja, né? E eu queria até puxar esse gancho de que momento o Kainan, ele teve essa percepção. Primeiro ele descobriu a nutrição, depois ele entendeu, né, que ele precisava empreender, mas depois ele percebeu que ele precisava escalar, Sim. né? Então, como foi esse momento do Kainan escalar, ele não ser apenas o Kainan nutricionista, mas ele ter uma clínica com vários profissionais, até de diversas áreas, né? Enfim, mas que
mas que teve essa percepção de que a escala ia fazer a diferença na vida. E até tu já pode trazer por que tu pensa nessa escala. É cansativo o dia a dia? Embora você goste, mas imagina, eu trabalho muito com a voz, Sim. porque eu tô explicando o tempo todo, tô fazendo tomada de decisões. Aqueles 15 pacientes mandando mensagem, cai não, Aquele paciente, aí deu um problema. Então é muita coisa. E eu fui ficando velho. Começou a aparecer os cabelos brancos. E eu não estou satisfeito, eu sou muito grato. Eu não imaginava que eu teria o que eu tenho hoje, a nutrição mudou minha vida. Eu formei com a dívida de quase 100 mil, tá quitada a dívida. E, assim, consegui muitas coisas através da nutrição. Então eu pensei, o trabalho muda a minha vida. Eu sou muito privilegiado por ter um trabalho que me faz prover muitas coisas para as pessoas e para mim também. Então eu comecei a ser muito grato por essa questão do trabalho, mas também me consome muito minha energia e eu quero muito viver a vida no sentido de ter experiências. Eu quero conhecer outro país, eu quero viajar, o trabalho me proporciona isso, mas você sabe, você também é empreendedor, é muito difícil empreender no Brasil porque são muitos custos para você manter um negócio funcionando. Sim. Tudo que entra não é lucro. Aquilo ali você tira às vezes nem tem tanto lucro, às vezes não é nada, uma né? pequena parcela. Às vezes tem épocas de baixa ali que você tá pagando para trabalhar. E eu comecei a pensar, como é que eu posso ganhar mais dinheiro para continuar trabalhando, mas também ter um pouco de tempo para viver minha vida e desfrutar do meu trabalho, porque até então eu só tinha injetado, montei consultório, montei a clínica, paguei as dívidas, aí eu consegui comprar o meu carro, aí eu consegui fazer as coisas, comprar o que eu quero, viajar para onde eu quero, e isso é muito bom. E aí eu precisava de tempo. O problema agora é do tempo, e querendo ou não, tem um limite. Ali, eu posso atender, tem um limite, não dá para atender 1000 pessoas, entendeu? Então eu comecei a pensar dessa forma, preciso criar alguns produtos digitais. Aí eu fiz um grupo de emagrecimento, no dia do meu aniversário. Deu muito certo, muita gente. E aí eu, caramba, velho, ao invés de atender uma pessoa, eu tô com 30 pessoas aqui. Então, deu essa visão de escala. Sublocação das salas e produtos digitais, que é o grande desafio que eu tenho hoje, porque às vezes fica naquela, já passou essa onda, mas as pessoas, por exemplo, eu penso em criar 2 produtos digitais, um para nutricionistas recém-formados, como que você monta seu consultório, posicionamento, essas coisas que não tem na faculdade, e também o meu sonho é ter um local onde tudo que a pessoa queira saber sobre nutrição, tem um vídeo meu lá explicando de 2 minutinhos. Nossa. Qualquer dúvida, porque ela vai entendendo, entende? E isso o nível de consciência faz ela aprender a comer. E essa visão de escala é para você ter liberdade geográfica, liberdade com um maior conforto financeiro, porque assim, hoje o negócio não pode depender só de mim, né? Se eu ficar doente, se eu não conseguir atender, e aí? Como é que eu vou pagar todas essas contas, né? Porque é um desafio e é muita coragem você empreender, porque se não tiver nenhum paciente, como é que eu vou pagar todas essas contas? Entendeu? Então, existe uma organização. E eu criei a esteira de produtos e dentro dela tem o plano de acompanhamento. Porque eu tenho eu não gosto de chamar de renda recorrente, né? Mas eu tenho pessoas comigo de forma recorrente, onde eu dou um nível de atenção maior e traz previsibilidade de caixa para manter a empresa funcionando, entendeu? Então, aquelas pessoas, eu atendo menos pessoas com um valor mais alto, mas elas têm um nível de suporte maior, é agregado esse valor, não tem como ela não ter o resultado, só se ela realmente não quiser abandonar o processo, como tu falou, você só perde quando você desiste, é impossível vencer quem nunca desiste, então se a pessoa se mantém dentro do processo, ela vai conseguir, e ter esse acompanhamento mais de perto, não dá pra fazer com tantas pessoas, né, então eu faço isso me dá mais tempo, consigo tirar um dia ali pra gravar, consigo tirar um dia ali pra não atender, consigo tirar um dia pra vir no podcast, não fazer nada, vir no podcast. Isso me dá liberdade. Sim. Mas tem dia que eu trabalho o dia inteiro também. Né? Então, a escala ainda não tem um 100% do negócio escalado, mas traz as liberdades que eu gostaria de ter. Principalmente geográfica, eu não tenho ainda, mas eu gostaria muito de ter essa liberdade, né? É um sonho. Porque eu, sei lá, se eu tenho as consultas online, né? Eu tô conseguindo fazer essa transição, pacientes online. Mas... E aí eu posso trabalhar de qualquer lugar. Mas é muito bom presencial também. Eu gosto de conversar com a pessoa, né? Se contato. Sim. Tu falou uma parada muito interessante que
que eu às vezes paro assim pra pensar, eu falo, cara, ter uma produtora é coisa de doido, é loucura. Porque assim, cara, eu vejo muitos videomakers ganhando percentualmente muito mais do que eu como produtora, porque os custos que tem de uma operação, de uma produtora é muito grande. É muito grande e não é só essa parte dos custos operacionais. É você manter um time motivado, é você manter as pessoas com você. O mercado audiovisual ele é muito volátil, então uma hora sai um, entra outro e faz parte, é o mercado, é assim mesmo. Só que você tem que gerir diversas coisas e ainda pensar no crescimento da produtora. É uma loucura? É. Só que eu tenho essa visão de que um dia eu quero ter a possibilidade de uma liberdade geográfica, eu quero poder que a produtora não dependa, que eu sente... É um filho, né, mano? Que eu sente na frente de um computador para editar um vídeo para poder pagar a conta no final do mês. Eu tenho essa percepção e não tem nada errado com isso. Só que eu percebi que a minha vocação era o empreendedorismo, era o negócio e não necessariamente a arte. Gosto muito da arte audiovisual, mas gosto muito mais da gestão. Então, é muito também de perfil, né? Sim. E aí, às vezes eu penso, né, cara, é uma grande loucura ser empreendedor no Brasil. E não só como produtora, mas de todas as formas. Você busca crescimento e a barreira é muito grande, é muito empecilho, mas a gente segue tentando porque a gente tem um propósito muito maior e também essa minha motivação de todos os dias, querer crescer como produtora, como empresa, vai também ajudar novos profissionais a entrar nesse mercado, a fazer parte, enfim, a ser um canal, né? Da mesma forma que eu acredito que a tua clínica muitos nutricionistas estão iniciando ali, não tem a condição, não tem o investimento e tem essa possibilidade. E um lugar bom. E um lugar ótimo. Mas eu atendi já em lugares que não eram muito bons. Mas uma vez eu tava atendendo, a Lu não vai ficar incomodada eu falar isso. Eu vou falar essa história, Lu. Mas a Farma Festi, a primeira loja, funcionava num prédio muito antigo. E aí não tinha como botar nem ar-condicionado lá, tipo no ventilador, entendeu? Atendendo a galera. E o teto era PVC. Então se passasse qualquer coisinha ali, você lá em cima, né? E aí, pronto, aí eu, mas caralho, é muito quente aqui, eu comprei um ar-condicionado portátil, nem sabia que existia. Aí eu furei a parede lá e dava pro quintal do cara, né? Aí eu fui lá, o cara ficou puto, mas deu certo, ele entendeu? E ele criava muitas galinhas, aí tinha muitos entulhos lá que atraía pragas e vetores. Deles, um rato, por exemplo. E aí, mas sempre no final da tarde, quando eu tava atendendo, um desgraçado de um rato no teto. Aí eu sempre fazia cara de surpresa. Caraca, o que foi que aconteceu? Eu acho que é as galinhas do cara que subiu pra dormir. Mas eu sabia que não era galinha, velho. Aí, mas foi muita coisa. E aí, às vezes eu escuto de um cara que, sei lá, vai atender lá, não quer investir no próprio trabalho, meu irmão. Tá achando ruim, tá resmungando e não tá fazendo o que deveria ser feito pra... Entende? Então, assim, você não quer investir no seu próprio trabalho, que é o que vai te trazer um retorno maior, entende? Você já tá começando muito bem atendendo numa sala formada, um ambiente legal, uma percepção de valor aumentada, mas você não tá enxergando isso. Então, às vezes eu tenho que brigar com os meninos, claro, conversado sem ser muito violento, sem ser muito agressivo, pra não desmotivar a pessoa, mas fazer ele enxergar que é um investimento no trabalho. E não é porque, sei lá, um paciente não marcou com você agora, você não é tão conhecido, usa esse tempo pra estudar, pra produzir. Não tem como dar errado. Isso. Agora, se você esperar cair do céu, não vai dar certo. Legal. Não é nem chuva. Cara, aí, pra gente seguir aqui pro finalzinho do nosso papo, tá muito massa, mano. Realmente, eu sabia que ia ter muitas coisas assim que... A gente conversa muito, né? A gente conversa muito mas sentar pra trocar uma ideia de alto nível é outra parada, né? A gente conversa muito como amigo e até uma coisa que eu já conversei contigo, eu quero conversar de novo, né? Cara, todo mundo que conhece o Kainan, que tem um profissional, como eu falei, a gente entra no consultório, vira a chave, pum, artigo científico, pá. Mas Os caras estranhos. Ei, mano, tá tudo sério. Mas tem o Cais Embolado, pô. Cais Embolado. Que é o Cais Embolado, que é uma entidade aí. É uma entidade que existe aí, que realmente
cara chega no ambiente, o ambiente muda, as pessoas mudam, e enfim. E aí, uma coisa que eu já conversei contigo, eu quero falar, não, cara, como é que você consegue 100% do tempo que eu vejo, pelo menos, estar motivado e animado e alegre? Como é esse amor à vida? E aí entra um ponto. O Kainan triste existe? Existe as lágrimas do palhaço, não existe. Tem o meu momento, mas é aquela coisa. Eu tenho um senso de gratidão muito forte. Tem uma frase que eu ouvi uma vez na igreja e eu sempre lembro disso, é assim: por mais que eu esteja em um momento ruim agora, existem pessoas em condições muito piores e eu não estou no pior cenário. Pronto, aí eu quero já atrelar uma frase que eu anotei que eu vi no teu YouTube. O privilégio de fazer. Porque um dia eu não vou poder fazer, entendeu? Então eu tenho muito isso. Eu não sei se eu tenho algum problema, eu nunca fui atrás de saber. Mas às vezes pode até me ajudar esse problema, porque eu sou muito agitado, hiperativo. Não fico quieto. Minha mãe, tipo assim, o poder de ser invisível, às vezes eu fico assim, aí ninguém tá ali aí pra mim, porque sabe que é meu jeito. E eu adoro falar com as pessoas, brincar, sou muito brincalhão. Tem os meus momentos muito tristes, às vezes quando eu tô assim, eu não estou em nenhum local, eu estou lá em casa, E aí eu digo assim, ó, pode vir ansiedade, é agora que eu vou te sentir. Porque o nosso cérebro foi feito pra sentir muitas coisas, inclusive essas coisas ruins. Então eu não tenho que ficar evitando, não. Mas ela vem e vai embora depois, entendeu? E aí, eu não sei explicar, eu sou assim. E aí é o Cais Embolado, né? Que é um apelido que eu ganhei quando eu morava em Sobral. Que eu andava muito de boné. Aí o cara tinha uma brincadeira lá, boladão do boné pra trás. Aí ficou bolado. E eu gostava muito de uma banda de rap que falava assim: ei, isso é bolado, não sei o quê. Tipo, no bom sentido. Mas, como é ser assim que tu fala, motivada? Tipo... Pronto, o senso de gratidão. Entendeu? Então tem aquela questão da frase lá que tu falou: um dia eu não vou poder, eu vou fazer agora. Tem pessoas em uma condição muito pior e às vezes fazendo mais do que eu. Então por que eu não vou fazer? Não quer dizer que eu nunca faço, entende? E... Macho, eu esqueci o que eu ia falar. Tu foi me cortar. Mas é justamente isso, esse senso de gratidão, né? Pela vida. Então, caraca, velho. Eu tô muito bem. Eu tô com nenhum problema de saúde. Tanto é que uma das coisas que me deixa triste é ficar doente. E eu odeio gripe, mano. Se tu tivesse gripado, eu ia embora. Tudo bem. Eu odeio. Aí quando eu pego a minha saúde, eu fico mal. Fico ansioso realmente. Mas é aquilo eu gosto tanto de estar bem que eu quero viver essa vida assim, né? Às vezes eu tento me contrair um pouco, né? Me retrair um pouco, mas não consigo, ó lá. Às vezes eu vou pra uma roda de conversa, assim, não conheço ninguém, eu falo um monte de besteira. Aí, cara, eu tenho que calar minha boca, tenho que aprender a calar minha boca. Porque eu me solto mesmo, sabe? Não consigo esconder esse meu jeito. Quem não conhece o Kainan, eu acho que não tem a percepção do que que realmente é aleatório total. Sou muito aleatório. E não é coisa forçada, sabe? Às vezes eu fico... Tenta se controlar, tu tenta forçar e não fazer. Eu tento me forçar. Por isso que eu não sei se eu tenho realmente algum problema, mas é uma coisa que não afeta a minha vida. Então... Problema não, tu tem sei lá, aspecto aí. O dom da eletricidade. É isso aí. Mas, assim, eu me inspiro muito em ti em relação a essa... Tanto eu queria ser mais estudioso, eu vejo isso em ti, um cara que estuda, apesar de ser brincalhão... De não se levar a sério em alguns momentos, tu leva muito a sério teu trabalho, tu consegue dividir isso, eu acho muito massa. E de fato essa parte tua de ser um cara que onde chega as pessoas abrem um sorriso porque sabe que vem alguma coisa. Já eu tô falando sério, qual é a piada? Vem alguma coisa. E aí eu tenho o privilégio de estar aqui contigo na mesa e também falar sério, né? E trocar essa ideia de ser teu paciente e também ser teu amigo, então... Aprendo muito contigo e quero muito que as pessoas possam ter essa percepção. Que dá pra você... Você não precisa ser taxado de uma coisa só e, nossa, se eu for muito brincalhão, eu não sou profissional. Se eu for profissional, eu não sou brincalhão. E eu tinha muito medo disso. Ainda tenho, assim. Mas é uma coisa que ajuda a me conectar com as pessoas. Às vezes, chega uma pessoa na consulta, eu quero quebrar um pouco aquele gelo, eu faço uma piadinha... Aí se a pessoa receber bem, eu já faço outra.
Aí depois vira um stand-up, a consulta. Mas Mas ajuda muito. Eu faço muitos amigos nas consultas. E aí eu vou ali no Trairi, eu vou ali no Caraí, onde eu vou tem conhecido. Mas eu fui pra Fortaleza e aí a minha cunhada, todo tempo que o Kainan vai, ele conhece alguém. Eu tava na academia, encontrei um amigo meu da nutrição. Mano. Fui no supermercado, encontrei outro. Aí o caraca, que mundo pequeno. Kainan é o cara que mais tem amigos na face da terra. Não sei como é que tu decora o nome de todo mundo. Chama todo mundo de queridão. E aí, queridão? queridão? E aí, meu brother? Um dia com ele quem? Tô aqui com ele. Cara, muito obrigado por ter vindo, de verdade. Podia conversar aqui altas horas. Espero que em breve tu volte aí, a gente aborde talvez um outro assunto, outras coisas que fugem da nutrição. Ou talvez se tu tiver em algum momento algum projeto novo, tu aciona que a gente vem aqui novo, troca ideia sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, de verdade. Eu que agradeço o convite, eu também sou seu fã. O Gustavo, eu conhecia ele sabendo eu ir pegar numa câmera. E aí o cara revolucionou, criou cultura na cidade. Que, assim, tinha que tirasse uma foto, mas não tinha essa cultura do audiovisual, o que é o audiovisual, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu sou muito entusiasta, eu edito meus vídeos até hoje, eu gosto de conversa com o Juninho, conversa com os meninos, e eu paro pra ver os vídeos de vocês. Porque, caraca, moleque, eu uso até pra mim, né? Eu pego ideias com vocês. E aí é muito bom estar perto de pessoas assim que sabe o momento de brincar, sabe o momento de falar sério, de dar um conselho, de conversar mesmo com um amigo, sabe separar as coisas, entende? Então você é um cara que realmente inspira muita gente. Meu primo se inspira em você, né? Era pra ele se inspirar em mim. É meu cria, mano. Desde que molequinho a gente sempre... Cara, Lázaro, um abraço pra você, cara. Você é demais. E tem um futuro brilho, porque aquele cara é um gênio. É um pequeno gênio. Tem que lapidar ele direitinho, que ele tem muito minha muito cria ali, potencial. minha cria. Eu tenho um vídeo dele, mano. Molequinho cantando o bonde da estrada. Nossa, macho, o Lázaro é o Kainan todinho, que eu te falo uma coisa. Ele no workshop, até abrindo aqui no workshop, e aí, Lázaro, tá bom? Ele, tá bom não, tá mel. Kainan, muito obrigado. Valeu, meu irmão, obrigado, prazerzão. verdade, viu? Satisfação. Galera, mais um episódio tá entregue. Kainan Albuquerque, nutricionista. E o cara que mais tem amigos na face da terra. Minha DD. Ei, só deixa eu finalizar essa coisa. Eu não tinha amigo nenhum. Era na época do MSN, macho, eu peguei o meu irmão... Buscava alguém online. Não, meu irmão no MSN dele saiu pra comer. Peguei todos os amigos do meu irmão e adicionei no meu, ó. Aí, oi, eu sou o irmão do Renan. O Renanzinho aqui, popularíssimo do Pio 12. Peguei tudo de pra mim, os amigos dele. Galera, obrigado por ter acompanhado até aqui. Envia pro amigo, compartilha. Ó, esse papo aqui teve conhecimento técnico, teve brincadeira, teve tudo. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo. Quem não compartilhar não vai ser meu amigo. Vixe, é muito bom ser amigo dele. Você não será adicionado no Cais Embolado. Não entre. Valeu, galera. Tamo junto.